Shalom, shalom. Deus abençoe os irmãos. Em nome de Jesus, Yeshua, Hamashia. Hoje eu quero falar aqui de algo assim, de uma aula da professora, assim, uma aula maravilhosa que isso tocou meu coração, sabe? E isso eu falei para Deus, isso aqui o máximo de pessoas tem que saber desse conteúdo. E Deus falou fortemente no meu coração. E eu falei, não, Senhor, eu vou passar esse conteúdo. Porque assim como falou fortemente ao meu coração, não pode ficar só para mim. Isso aqui tem que falar fortemente também ao seu coração. Amém? Vamos lá? Aqui, irmãos, deixei como título aqui, ó, o poder dos nomes. O poder dos nomes. Vou sentar aqui. Poder dos nomes. Vocês sabiam, irmãos, que os 5 primeiros livros da Bíblia, também chamado Pentateuco, né? E para os judeus Torá, eles revelam o ministério de Jesus Cristo, revelam o ministério de Jesus e revelam o nosso ministério aqui na Terra. Mas como? O hebraico é revelador, o hebraico é poderoso, é a língua mais poderosa. A professora sempre diz para nós, para os alunos, que o hebraico não é uma língua. O hebraico ele é poder de Deus para aquele que crê. Poder de Deus para aquele que crê. Ele revela conceitos, valores, ministérios, códigos. Traz o próprio Deus dos céus na sua palavra. Então não é apenas uma língua. É algo poderoso dos céus aqui na terra. Toma posse aí, irmãos. Vamos lá. Os nomes, o poder dos nomes. Primeiro livro, Gênesis. Segundo, Êxodo. Terceiro, Levítico. Quarto, livro da Bíblia, Números. E quinto número, Deuteronômio. Hoje eu estou usando aqui a camiseta Shema Israel, baseado na oração de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Eu quero até ler aqui para os irmãos. E maravilhoso, maravilhoso. Aqui, ó. Aqui diz em Deuteronômio 6, 4, Shema Israel, que é ouça Israel, né? Ouça. No versículo 4 aqui do Deuteronômio 6, capítulo 6, diz, ouça, ó Israel, o Senhor é nosso Deus, é o único Senhor. E aí continua a oração, é uma oração. Então Shema Israel é ouça, ó Israel, né? Aqui do capítulo 6 de Deuteronômio, mais o versículo 4. Bem, irmãos? Vamos lá continuar aqui. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Eu quero chamar a atenção para os nomes deles em hebraico. Aqui a sua transliteração. Gênesis é Bereshit, Êxodo é Shemot, Levítico é Vaikra, Números é Bamidbar, Deuteronômio significa Devarim. Gênesis representa o início, Êxodo, a saída. Eu não vou me estender assim a mais porque os irmãos já sabem de certas coisas, né? Então vou me aprofundar mais no conteúdo, mas que eu creio que os irmãos ainda não tenham esse de conhecimento na parte do hebraico. Para aqueles que... E também eu creio que existe gente que também conhece. Glória a Deus por isso. Início, saída, a lei, o Levítico, né? Números
representa números, mas representa censo, né? O censo. Deuteronômio, a segunda lei. Agora vamos lá aqui algo que chama a atenção. Deixa eu deixar aqui meu celular em ordem. Em ordem. Vamos lá. Bereshit significa na mente, no início. Shemô, nomes. Vaikra, que é Levítico. Eu chamou, números, que é Bamidbar, significa no deserto. Deuteronômio, que é Devarim. Devarim em hebraico é palavras, ou seja, Bereshit é no princípio, na mente, Shemô é nomes, Vaikra eu chamou, Bamidbar no deserto e Devarim significa palavras em hebraico. Coloquei a escrita aqui em hebraico, deixei a transliteração embaixo, apenas a transliteração. Continuando aqui, deu uma paradinha, mas vamos continuar. Então, a Torá, que representa a mesma coisa que o Pentateuco, o que Deus está nos mostrando aqui, irmãos? O que Deus está nos mostrando aqui? Que o Jesus é o início. Em Gênesis, ele recebeu um nome em Êxodo, seu nome identificou o seu chamado em Levítico, e ele foi levado para o deserto, em Números. E lá no deserto, o Senhor entregou as suas palavras, Devarim, Deuteronômio. Então aqui revela o ministério, não só de Jesus, mas o nosso ministério, que Deus nos deu. No início, ele nos deu um nome, em Êxodo, seu nome identificou o seu chamado, em Levítico, foi levado para o deserto, os irmãos sabem por que é levado para o deserto, né? Que é Números, e entregou as suas palavras. Ele nos levou no início, deu um nome para nós, deu um chamado, levou-nos para o deserto para tratar com nós e lá revelar suas palavras. É isso que tem de código ali nesses 5 primeiros livros da Bíblia, né? Que vocês irmãos lê. Eu quero até pegar a Bíblia aqui para ler Provérbios capítulo 25, versículo 2. Só um minutinho, irmãos. Provérbios capítulo 25, versículo 2. Isso não posso deixar passar, né? Ó, Provérbios 25, capítulo 2, está dizendo aqui, ó, palavra do Senhor. A glória de Deus é ocultar certas coisas e tentar esquadrinhá-las. É a glória dos reis. O que é esquadrinhar? Deus, quando vem em você, que você está se aprofundando, vamos ver até onde ele vai para me buscar. Porque ele esconde aqui, ó. A glória de Deus é ocultar certas coisas. Ele oculta a sua palavra, põe ela em códigos aqui, oculta. Por que ele faz isso? Por que Deus esconde a sua palavra? Oculta certos códigos, certas maravilhas. Porque ele quer ver até onde você vai para buscar ele. Aqui, ó. E a glória dos reis é aquele que esquadrinha. Ou seja, Deus está vendo você fuçar, correr, ler a palavra, buscar, ler, orar, tentar entender isso aqui. Aí ele vai revelar para aquele que quer esquadrinhar, quer correr atrás. Entendeu? E é aqui que Deus mostra esse código. Para aqueles nessa noite que estão esquadrinhando, que estão, né, aqui, ó, olhando, né? Ele revela.
para todo aquele que crê e quer buscar. Ele quer ver até onde você vai. Isso estou falando para mim também, irmãos. Para mim. Amém? Então, o que Deus nos mostra nessa noite, que a Torá dos judeus, que eles levam tão a sério, né? E aqui, outra coisa aqui, ó. Não posso, vou falar com certeza aqui, ó. Tremendo, ó. Por os irmãos aqui, ó. Torá, em hebraico, aqui, ó. Tav, Vav, Resh, e finaliza com um rei, Torá. O que significa Torá? Por que os judeus levam tão a sério a Torá? Porque justamente, além de ela revelar tudo isso aqui, porque os 5 primeiros livros da Bíblia é a Torá, para os irmãos que não sabem. Revela tudo isso que eu acabei de passar, através dos códigos, através do hebraico, que é poder para aquele que crê, é uma língua mais que santa, poderosa. Além disso, o próprio nome Torá aqui, ó, Torá. O que significa Torá? Ele vem da raiz Iá, Iará. Significa uma instrução. Instrução. O nome Torá. Ele vem da raiz Iará, instrução. E as raízes, porque assim o hebraico, de uma palavra, ela vem das raízes. Para compor, para mostrar o que é aquela palavra. É isso que é o hebraico. Eu sempre coloco isso aqui como tecla, passando para os irmãos. As raízes da palavra Torá é Ioré, Moré e Morechá. Ioré, Moré e Morechá. Ioré é lançar, Moré é professor, né? A gente chama a professora de morar, né? Porque aí se relacionando ao feminino, né? Moré, professor. E Morechá, chuvas abundantes. Agora eu quero ler uma coisinha aqui para os irmãos. Por que os judeus levam tão a sério o significado da Torá? O que a Torá revela? Como eu li para os irmãos aqui, ó. Veio da raiz lançar, que é Ioré, professor, que é Moré, e Morechá, chuvas abundantes. Irmãos, aqui, ó. Eu vou ler aqui, só um minutinho. Aqui, irmãos. Ó. Olha que algo maravilhoso. Olha que algo maravilhoso. Opa, passei aqui. Tá. Aqui, irmãos, ó. A palavra Torá revela para nós qual a proposta de Deus, a proposta do Senhor é que a palavra dele seja lançada sobre nós como chuvas abundantes durante toda a história de Jesus. Ele foi o símbolo da Torá, o lançador de conhecimento, um grande mestre, professor e água viva em nossas vidas. É isso, tudo isso que Jesus foi, é o que compõe a palavra Torá, diante das suas raízes, que é Ioré, Moré e Morechá. Tremendo, né, irmãos? Que Deus abençoe os irmãos. Mas não para por aí não, irmãos. Não para por aí não, que vamos falar agora aqui. Lembra que eu falei aqui para os irmãos que significa início, nomes, eu chamou no deserto e palavras, né? Que Jesus é o início, recebeu o nome, né? E seu nome identificou o seu chamado e foi levado para o deserto e entregou suas palavras, que revela o ministério não só de Jesus, mas o nosso ministério também, né? Como eu disse aqui. Agora vamos pegar aqui, ó, João capítulo 1, versículo 1. E vou ler aqui, ó, para os irmãos, ó. João capítulo 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ou seja, Jesus estava lá no princípio. Se refere a Gênesis. Vamos lá. Ó, segundo tópico aqui, ó, Mateus capítulo 1, versículo 23. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado
Olha a palavra aí, chamado pelo seu nome Emanuel. Segundo tópico, está revelando nome. Chamado pelo seu nome. Jesus foi chamado pelo seu nome. Segundo tópico. Agora Mateus capítulo 1, versículo 21. 21. Continua aqui, irmãos. Continuei. Marquei. Ele dará luz a um filho. Ele porás o nome de Jesus. Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ele dará luz a um filho e porá o nome de Jesus. E ele salvará o seu povo dos pecados dele. Está revelando um chamado. Que é lá, ó, Levítico, vai criar. Vamos lá. Tópico 4.